sabe? Ou até assim, que seja 11 horas da noite, em vez de estar estudando, tá no celular. E os próprios pais também falam, não, é verdade, é muito celular e tal, não sei o quê. Enfim. Mas no treino não tem celular, né? No treino não pode pegar. Que hora que você deixa? Não, na hora que chegou, na hora guarda. que chegou, apitei. Vamos lá, vamos treinar. Na hora que vão tomar água, já falei, pegou o celular, elas vão pagar. Daí elas não pegam. Se elas pegam o celular, é sem eu ver. Tá, vão pagar o quê? Uma coisinha, uma corridinha, alguma coisa? Uma corridinha. Vocês técnicos são malvados. Todos eles, até os meus eram malvados. Não, a gente quer o bem, a gente não é malvado. 10 apoiozinhos assim? Se fosse malvado, eu deixava elas fazer o que elas queriam. Eu sou dura porque eu quero o bem delas. Mas tem menina que... Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. Ela é técnica de basquete, coach das equipes de 13 a 18 anos de Criciúma e eu sei que está fazendo um trabalho incrível porque tem muita menina na base da seleção brasileira. É isso, Luana Minotto? É verdade, a gente tem feito um trabalho muito bom. Os resultados durante o ano estão ótimos, né? Esse ano passado, teve meninas pegando a seleção brasileira. Estamos trabalhando bastante. Eu quero saber onde é que começa a sua história com o basquete. Ai. Faz tempo? Faz tempo, não faz tanto tempo também. Então, começou na verdade no colégio, né? Jogando, disputando algumas competições estaduais pelos municípios aqui de Criciúma e região. Sempre gostou do basquete? Então, eu comecei no handebol e aí eu sempre gostei de esporte. Comecei no handebol, fui pro vôlei e aí acabei caindo no basquete, mas eu fazia basquete com outros esportes junto. E aí, quando eu comecei a jogar estadual mesmo de basquete pelas cidades de Criciúma e região, aí eu fiquei só no basquete mesmo, né? Sendo atleta, até os meus 18 anos. Depois disso, meu pai tem um escritório de contabilidade, tentei até seguir o ramo da família. Mas não deu certo? Mas não deu. Aí eu comecei a educação física, eu amei muito, assim, eu tenho muita saudade da minha época de faculdade. Mas você começou a faculdade de contábeis ou não? Não comecei, eu trabalhei lá com um pai. Mas eu realmente vi assim, não, gente, não é isso que eu quero. Porque, na verdade, eu queria mesmo era ser técnica de basquete. Mas assim, não, vamos tentar ir pelo ramo da família, né? Algo certo também, né? Já estava ali, querendo ou não, ficar bem mais tranquilo, vamos dizer assim. Um negócio familiar tradicional? Muitos anos? Muitos anos. Tem a contabilidade Minotto ali no centro, tem 30 anos, mais ou menos. Ela é bem... Já tinha uma grande responsabilidade também. Mas eu tenho outros irmãos, né? Tem 2 mais velhos, que já estavam trabalhando lá. Ah, não, então deixa eles lá. Deixa eles lá. Enfim, aí eu comecei a educação física, amei. E aí comecei a ser auxiliar primeiro, né? Pela cidade de Criciúma. Comecei em escolinha, dei escolinha em algumas escolas do município. E aí, depois disso, eu peguei de técnica de Criciúma. Isso em 2013? Isso em 2013. Você começou com as seleções, com as equipes de sub-13 e sub-15, é isso? Isso. Como é que é? Como é que funciona essa classificação? Então, assim, a princípio a gente pegou as meninas que eram da escolinha e levou para o nosso time 12, 13 e ainda algumas jogavam o 15, mesmo com 12, 13 aninhos. Estadual já. E conforme elas forem, já colocamos elas no fogo. Tem que ser, para jogar basquete a gente tem que jogar, entendeu? Aí o estadual é o que a gente tem mais em mão para jogar, assim. E aí, conforme elas foram crescendo, a gente foi aumentando as categorias. Essas meninas foram melhorando, né? E hoje as meninas que começaram são meninas que hoje têm 19 anos, 18, né? O basquete ainda é um esporte em crescente no Brasil? Porque eu me lembro no meados da década de 90, quando a NBA era transmitida pela Band, era uma grande febre no Brasil. Os bonés originais, as camisas. Eu não sei se você pegou essa época, você não lembra? Lembro bem vagamente. Michael Jordan, a galera toda do Bulls, entendeu? Aquela loucura. Aquilo era uma febre no Brasil, existia uma crescente. Eu me lembro da gente fazer tabelas de basquete nas esquinas para jogar na rua. Né? Isso hoje ainda é uma realidade ou não? Então, deu uma boa diminuída, né? Mas nos últimos anos a gente está tentando fazer com que no Brasil o basquete cresça novamente. Né? Tem uma liga muito forte masculina e esse ano passado, a gente está tentando novamente trazer o basquete feminino. Né? A CBB está tentando se organizar
né, para que a gente consiga fazer o basquete crescer novamente dentro do Brasil, né? A NBA continua a febre, né? Show, né? Basquete show, né? Continua aquela febre normal, mas no Brasil a gente precisa mostrar mais dentro das escolas, fazer um trabalho, né, de baixo para cima para a gente conseguir ir crescendo novamente no Brasil, principalmente o basquete feminino. O masculino está forte, mas o feminino que deu uma boa caída. Mas tem uma Liga Brasileira Oficial, como é que é? Um Campeonato Brasileiro Feminino? Tem a LBF, mas ela, como tinha caído muito o basquete feminino, ela está crescendo novamente agora, assim, esse ano que teve um pouco mais de equipes, ano passado. Isso não é bom, Luana? Porque como está crescendo, se você fizer um trabalho médio a bom, você já não se destaca? Então, dependendo daquilo que você está pensando, né? Se a gente pensa em basquete do Brasil, quanto mais forte, quanto melhor, mais a gente vai ter que se puxar, mais a gente vai ter que trabalhar, enfim, né? E também bem mais atrativo ele se torna para as crianças, né? Às vezes a gente vai numa escola, vamos jogar basquete, eu nunca vi. Entendeu? Se fosse algo que já fosse grande no Brasil, as meninas iam vir com muita mais facilidade. Por exemplo, as crianças não têm ídolos no basquete hoje, né? Exatamente, elas não têm. Isso é uma dificuldade para o esporte, né? Com certeza. O que a gente tem? As meninas que têm ídolos são porque os pais têm os ídolos e passaram para as meninas, e aí as meninas têm ídolo. Por exemplo, a gente tem uma menina nossa do nosso time que se chama Paula. O nome dela é Paula por causa da Paula. Por causa da Paula mesmo. Ela usa o número da Paula, ela joga na mesma posição que a Paula, tudo. Mas é porque a mãe dela gostava muito da Paula. Então passou isso pra ela e hoje ela é fã da Paula. Tanto que quando ela consegue ver a Paula, ela vai lá, pega o autógrafo, conversa com a Paula, né? Com a Magic Paula. Que foi um ídolo em 90. A gente teve o quê? A Hortência? A Hortência e a Paula. Um grande nome, as duas, isso, né? que eram as duas, E aí essa menina, ela tem o nome Paula, e ela é fã da Paula, enfim, mas porque a mãe, né, tem essa influência, né, nela. Então, mas, por exemplo, você treina as meninas focando a Olimpíada ou não? É sonho ir para a Olimpíada? Sim, a gente treina as meninas no sentido de elas virarem atleta, primeiramente de virarem melhores pessoas, a gente sempre fala isso para elas, não adianta estourar como atleta e como ser humano ser uma pessoa péssima, a gente não. A gente prioriza primeiro a pessoa e depois a gente começa a treinar elas como atletas. Até porque a gente não quer um monte de máquina de arremesso, de ponta, enfim, a gente quer pessoas porque elas também vão ter outras áreas na vida delas. Hoje, pouquíssimas pessoas que começam no esporte, não só em Criciúma, em geral, se tornam realmente atletas desse esporte. Então, a gente trata muito o caráter nas meninas, mas a gente foca muito em fazer elas virarem atletas. Que seja para virar atleta para ganhar uma universidade. A gente tem meninas jogando hoje nos Estados Unidos. Que seja para conseguir ganhar uma bolsa nos Estados Unidos. Que seja para chegar numa WNBA ou para entrar numa seleção brasileira de base, né? Mas a gente sempre tenta dar os bons fundamentos para nossos atletas. O basquete sofre o mesmo que o futebol feminino, por exemplo, no Brasil? Existe muito preconceito ainda em cima de mulheres jogando algum esporte? Você acha que existe? Então, no basquete isso não é tão forte. Acredito que exista um pouco ainda, né? Até porque a gente vê o basquete masculino, por exemplo, muito mais valorizado em todo esse sentido, sabe? E acredito que sim, mas não tanto quanto no futebol feminino. Uma curiosidade, a sexta tabela é tudo da mesma altura? O sub-12 joga com uma tabelinha menor. Ah, tá. Eu imaginei, porque, pô, sub-12, uma tabela... Quanto é que tem? Tem 3 e 5. 3 e 5. O sub-12 joga 12 anos jogando, não consegue nem jogar bola lá em cima. 2,70, acho, do 12. A bola é igual? É a mesma bola também? A bola tem uma menor, que é 5,6. Mas a gente joga com a feminina normal. O sub-12 jogou, a gente vai estar campeão semana passada. A feminina é diferente da masculina também? É diferente. Ela é menor um pouco, mais leve? É, mais leve, menor e mais leve, masculina e feminina. Mas aí o 12 joga com a feminina normal. As regras são as mesmas. Aí, em termos de regra, não muda nada. Não, as regras são as mesmas, né? Assim, o masculino tem enterrada, né? No feminino... Quase impossível, pela altura das meninas? Tem algumas mulheres no Brasil que conseguem enterrar. Mas hoje tu vai ver um jogo feminino, é muito difícil tu conseguir ver um. Mas qual a diferença do jogo masculino e do feminino? O jogo masculino ele é mais agressivo? Com certeza, ele é mais intenso, muito mais físico, o masculino. E o feminino é muito mais técnico. O jogo do feminino, tu vê uma técnica, sabe? Tu vê as mulheres, elas distribuem a bola, elas chamam uma jogada. O masculino é muito mais físico, o masculino. Mais individualista, joga mais também. Contra um, muito físico, masculino. Essa história que eu falei para você das tabelas nas esquinas, eu vivi muito forte na década de 90.
né, 2000 ali. Isso não existe mais. A gente não vê mais tabela pela rua. As crianças jogando, é quase inaceitável socialmente uma criança brincar na rua hoje. Então, assim, ó, em Criciúma, a gente está tendo esses parques, né? Parque da Nação, né? Tem bastante tabela. Aquele parque que estão agora fazendo ali perto da prefeitura também vai ter tabela, vai ter uma quadra de basquete. Tem aquela Cesaca ali, né? Aqui no centro. Sim, ali. tem bastante? Isso, então assim, não tem bastante. Claro que a gente gostaria que fosse igual ao campo de futebol, né? Que tem em todo o bairro, né? Mas sabe o que não dá para competir? Porque o futebol você pega 2 havaianas, você faz uma trave, você joga na lajota, no concreto, na grama. Basquete não dá, já é mais difícil, poxa. O basquete pode pegar um cesto de lixo. Um cesto de lixo. Tem uma história, eu acho que eu não me lembro de qual dos ídolos da NBA. Ele contou, ele era um armador, se eu não me engano. Ele contou que a família dele vendia melancias, plantava melancias. E ele pegava as melancias estragadas e arremessava elas num cesto de lixo. E ele começou a fazer isso. E aí ele começou a se transformar num grande arremessador. Você vê, são histórias, muito você falou de cesto de lixo, eu me lembrei dessa história. Eu não me lembro quem foi, era um baixinho, agora da época eu não me lembro. Essa história, a NBA ainda traz ídolos para o Brasil ou não? As meninas não curtem os jogos da NBA, como é que é? Algumas meninas gostam bastante e acompanham a NBA. Claro que como a gente está no meio do basquete, sempre que tem as finais é conversado no treino, é conversado entre elas. Elas conhecem os jogadores, né, os astros da NBA, né, os tênis têm os nomes deles, né? Qual é o tênis que eu vou comprar? Vou comprar o tênis do Curry. Vou comprar o tênis do LeBron. Então, assim, ainda... São os mesmos tênis para as mulheres? Adaptados para as mulheres? Então, na verdade, tem o feminino de basquete, só que são muito poucos. E aí, os masculinos, que elas conseguem a numeração, elas compram masculino. Mas existe tênis feminino também. Vamos falar disso na volta? Claro. Eu tenho o prazer de receber ela, que é coach de basquete. Técnica. Basquete tem que ser coach, não pode ser técnica. A gente já volta com Luana Minotto aqui no Humanos. É rapidinho. Voltei aqui na RTV, no Humanos Talk Show, e você já sabe, você é meu convidado todas as noites, às 11 da noite, 23 horas, popular 23 horas, para estar comigo no Talk Show Humanos. 2 entrevistas sempre inéditas, e você pode curtir todas depois lá no YouTube, no Humanos Talk Show, sem H. Inclusive esta com a técnica coach. É técnica mesmo? Técnica estranho falar técnica, né? Técnica Luana Minotto. O basquete é muito coach também, né? Coach, se usa muito coach, né? Vem cá. São quantas equipes que você treina? Então, hoje o projeto em si tem o Sub-12, que quem treina é a Gabriele, mas eu coordeno, sou auxiliar, enfim, estou com ela também nessa categoria. Até a gente foi campeão semana passada dessa categoria estadual. Aí a gente tem muitos times no estadual? Sim, são muitas cidades? Como é que é? No Sub-12 tinha 18 equipes. 18 cidades? Ou não? Isso, 18 equipes? cidades, 18 cidades. Aí tem uma fase de regional, aí tem a fase semifinal, até chegar à final, que a final são 4 equipes, um quadrangular. E voltando ali, eu sou treinadora do 13, do 15 e do 17. E do 18 também, que daí são categorias separadas. Esse ano a gente entrou no Sub-19, mas praticamente com as meninas do 18. Quem é o arqui-inimigo de Criciúma? Tem? Tem tem um arqui-rival, assim, aquele arqui-inimigo? Sim, tem alguns fortes no estado, né, que a gente sempre chega em disputas, ou finais, ou semifinais, enfim, com essas categorias, né, com essas equipes. Normalmente ali o que a gente pega mais como inimigo ali, Jaraguá, Joinville, que são projetos fortes também, Florianópolis. Inimigo, né? Adversário, né? Inimigo. Pô, inimigo não, adversário, adversário. Florianópolis também a gente joga bastante contra, então acaba sendo bastante grande rival. Adversário ali. Esses 3, assim, acredito que a gente joga bastante contra, assim. Tá, como é que funciona você colocar um monte de meninas num ônibus e sair para viajar? Porque essa sempre é a parte mais legal de todo esporte. Né? Não é nem o jogo em si, é o translado, é o hotel, é ficar em ginásio, toda essa mágica que envolve. Como é que funciona isso? Então, assim, para mim é bem cansativo no sentido de estar sempre viajando, né? Porque eu viajo praticamente quase todo final de semana. Porque ou é uma categoria ou é outra. Então, quando eu chego em fase de competição, eu tô fora de Criciúma direto, final de semana, de sexta a domingo. Sua vida é no final de semana, praticamente. Quase isso. Em fase ali de muita competição é assim.
Mas para as meninas é sempre, assim, muita alegria, muita festa. Até a gente perguntou para elas, vocês querem que as finais sejam onde? Em Criciúma ou em São Miguel do Oeste? Em São Miguel do Oeste. Quer ir para longe, né? Já 15 horas de Quer ir para longe, na festa. Quer ir para longe fazer festa. Então, para elas é muito, assim, legal. Eu gosto muito também, né? Pra gente estar nessa carreira tem que gostar bastante também. Eu e o pessoal da comissão técnica, a gente gosta também de estar com elas, né? Tu fica o tempo todo junto, esses 3 dias, é muito bom, assim, tu tá... Também o clima de competição também, tem competição que é de uma semana inteira, então o clima de competição é onde Joga vai... todo dia? Então, é onde vai Criciúma inteiro, que é o Lesc, Joguinhos e JASC, até tá acontecendo o JASC agora que é adulto. Vai Criciúma em todas as categorias, em todas as modalidades. Criciúma vai, então, no handebol, no futebol, no futsal, enfim... E vai à Fundação Municipal de Esportes, a gente fica todo mundo num colégio, e aí acaba jogando aí 5 dias. Então, tu vai um dia antes, tu joga 5 a 6 dias, então daí praticamente uma semana, e aí tu joga direto. Essa competição é bem cansativa, essas competições de uma semana. Até as meninas fazem aquela imersão, gelo e tal, todos os dias depois dos jogos, porque é bem cansativo. Quantas meninas na equipe? O basquete em si são 12 atletas, né? É mais tranquilo, né? Você gerenciar um time menor, né? Que podem ficar no banco e tal, né? Mas normalmente a gente tem mais meninas treinando, né? Do que 12. Mas, normalmente Luana, nos treinos são quando você olha 15 para uma menina atletas. de 12 anos, você já sabe se ela joga bem só pelo gingado? Com certeza. É o Hoje a gente feeling, vê. assim, você olha para ela assim, poxa, essa daí tá mandando bem. Com certeza. Então, a gente... quando a gente começa com essas meninas na iniciação, normalmente a gente convida aquelas que a gente acredita que tem um potencial dentro do esporte, né? Então, são meninas um pouco mais coordenadas, que já são um pouco mais rápidas, mais ágeis, né? Ou um pouco mais altas. Então, com certeza, quando a gente olha uma criança que ela pega uma bola, arremessa, opa, essa daí já tem noção. Não, essa daí não tem nem força para chegar na metade da cesta. Vamos dizer assim, né? Mas você já salvou muita menina ruim, imagino. A gente e com treina treino muito, né? Com vai certeza. melhorando a habilidade. A gente treina muito, né? A gente treina de segunda a sexta. Então, as meninas, elas chegam de um jeito e em meses elas já mudam, assim. A gente até brinca que teve uma menina esse ano que chegou que não sabia nem correr. No final do ano, nossa, a menina tá muito melhor, muito melhor. As famílias... Porque a gente faz coordenação. Tudo, na verdade. A gente vai melhorando elas em tudo, né? Você falou que tem um trabalho psicológico muito forte também. Que você lida com pré-adolescentes e adolescentes. Mulheres, TPM, a iniciação de muitas coisas. Como é que você lida com isso sendo mulher? Qual a tua relação com elas? Sim, então, assim, eu tento fazer com que a minha relação com elas seja de amizade e de mãe ao mesmo tempo. Né? Para que elas tenham respeito, mas também elas tenham uma confiança. Então, assim, quando acontece muitas situações, né? É um grupo, né? É muito difícil tu lidar com um grupo, cada uma, a gente sempre conversa sobre isso. Cada uma chega de um jeito ali, de uma cultura, vamos dizer assim. Porque dentro da nossa casa tem culturas diferentes, né? Manias diferentes, enfim. E a gente conversa todo começo de treino sobre isso. Todo começo de treino, ou a gente leva uma reflexão, ou normalmente a gente pega a Bíblia e lê alguma coisa, para sempre botar para elas algo bom, vamos dizer assim. E normalmente a gente acaba falando de união, de situações que não podem ser ruins, que elas têm que conseguir lidar uma com as outras, sobre situações ruins. A gente perdeu esse final de semana, mas não pode baixar a cabeça, por exemplo. Então, a gente sempre tenta conversar todo o começo de treino e fora isso também a gente faz muita dinâmica com elas. O negócio não tá legal. Ou estão desanimadas, ou não estão comprometidas, ou essa semana estão chateadas umas com as outras, se brigaram. A gente faz uma reflexão, a gente faz uma dinâmica e assim a gente vai construindo, sabe? Não é só chegar ali, jogar bola, vamos treinar e tal, não. É desde a construção mental, né, até a união ali do time, a gente tenta construir todas essas partes. Eu imagino que muitas têm em você essa figura da mãe e confiam até mais em você do que às vezes nos pais, né? Para contar coisas. Então, alguns pais até vêm falar comigo, Luana, aconteceu isso, tu pode conversar com a minha filha? Faz para ti? Uhum. Papel é seu agora? Luana, tá mal na escola, tu conversa com ela. Mas vocês afastam, por exemplo, por nota na escola, alguma coisa ou não? Então, assim, a gente acredita que as notas da escola, o basquete ele não atrapalha. Tem estudos até que diz que a atividade física ajuda, né? O que está atrapalhando muito, que a gente pede muito para os pais também, conversa muito com as meninas, é o celular. Às vezes a gente pega 1h da manhã, manda uma mensagem, elas veem, elas retornam 1h da manhã. Como é que tu vai estudar às 7h da manhã no outro dia? Como é que você manda mensagem 1h da manhã? Você não é nem para mandar. Eu... Você não é nem para mandar, poxa, manda amanhã.
Pra ver se elas respondem, a gente já faz já. Já é uma isca, então. Enfim. Ou até vou ali, olha que hora que elas olharam pro último celular, enfim. O que eu quero dizer com isso? Que a gente olha 2, 3 da manhã, elas estão no celular ainda. Aí os pais vêm, tá com nota baixa. Tá com nota baixa, mas que hora que tá indo dormir, sabe? Ou até assim, que seja 11 horas da noite, em vez de estar estudando, tá no celular. E os próprios pais também falam, não, é verdade, é muito celular e tal, não sei o quê. Enfim. Mas no treino não tem celular, né? No treino não pode pegar. Que hora que você deixa? Não, Na hora que chegou, Na hora guarda. que chegou, apitei. Vamos lá, vamos treinar. Na hora que vão tomar água, já falei, pegou o celular, elas vão pagar. Daí elas não pegam. Se elas pegam o celular, é sem eu ver. Tá, vão pagar o quê? Uma coisinha, uma corridinha, alguma coisa? Uma corridinha. Vocês técnicos são malvados. Todos eles, até os meus eram malvados. Não, a gente quer o bem, a gente não é malvado. Se 10 apoiozinhos assim? Se fosse malvado, eu deixava elas fazer o que elas queriam. Eu sou dura porque eu quero o bem delas. Mas tem menina que acaba saindo porque você é muito dura, muito rígida ou não? Então, assim, algumas meninas já vieram conversar comigo, ou choraram, ou, eu tô desanimada. Mas antes disso acontecer, a gente tenta perceber, sabe? Mas também a gente sempre tem essa visão para elas. A gente quer o melhor de vocês. Então, se eu tô brigando contigo para fazer esse físico direito, é porque eu sei que quando chegar lá no jogo, tu vai conseguir ter esse físico bom. Sabe? Tu quer? Tudo bem, se vocês quiserem perder, eu falo isso pra elas, se vocês quiserem perder, a gente pode pegar, a gente pode brincar o treino inteiro. Por mim, gente, essa geração aqui pra mim vai passar. Eu posso ter outra quer ganhar, eu treino elas. Mas vocês, é o último ano de sub-15, por exemplo. Entendeu? É o último ano que tu pode ganhar essa competição, porque ela vai estourar, né? Aquela competição ali. Então, assim, se vocês não quiserem treinar, eu posso ser bem tranquilo, só bater palma. Ficar batendo papo aqui, tranquilo. Entendeu? Vocês gostar, tudo bem. Agora, se vocês querem chegar a algum lugar, a gente tem que treinar, tem que se puxar mais, tem que ser... Eu sempre falo pra elas, eu vou ser dura. Eu vou ter que chamar a atenção de vocês. Quem é que tem que se apoiar? É entre vocês. Então, uma amiga errou um passe, ajuda ela, deixa que eu chamo a atenção, né? Então, elas também sabem muito o papel delas e o meu papel ali. Né? Elas sabem que quando eu brigo, quando eu sou dura, é porque eu quero o bem delas. E elas sabem que aquilo ali vai fazer elas melhorarem. Então, muitas vezes elas, mano, muito obrigada, bababá, porque, nossa, se não fosse tu, enche o nosso saco, tá ali todo dia, bababá. Porque é complicado, a gente fala 50 vezes a mesma coisa. Luana, geralmente você lembra de quais professores no colégio? Você lembra daqueles mais duros, mais rígidos. São esses que você respeita, são esses que você leva para sempre. É verdade. Os bonzinhos, você nem lembra deles. É verdade. É aquele que deixava você fazer o que queria. Você não lembra desses professores. É verdade. Os nomes de turma, os homenageados, são sempre os mais duros, os mais rígidos. Sim. Existe, claro, uma diferença, né? Entre eu tinha alguns professores que passavam até do limite da rigidez, né? Mas faz parte de cada geração. Não, e depois também, assim, ao mesmo momento que a gente é duro, a gente também abraça, a gente também cuida. Morde e assopra. Mais ou menos, vai. Assim... Faz um carinho, depois dá uma mijada. E depois também depende do momento, né? Da competição, dos treinamentos, enfim. Isso tudo é muito relativo, é durante o dia a dia, sabe? Convida lá o pai que quer colocar um filho, por exemplo, uma filha, a treinar basquete. É fácil? Sim, a gente tem vaga, não tem? Como é que funciona isso? Então, assim, a gente tem vagas nas escolinhas, que funciona dentro de alguns colégios de Criciúma. Então, primeiramente, a gente direciona para as escolinhas. As meninas que a gente vê que têm condições de fazer parte do time de Criciúma, a gente aí você coleta. Convoca isso para jogar ali, no caso, treinar com o Criciúma, que é ali na SATIC. Tá, mas aí o pai procura então a FME de Criciúma, é isso? É mais fácil? Isso, procura a FME de Criciúma, ou até muitos pais me procuram diretamente, conseguem ali, sabe quem é a técnica de Criciúma? Às vezes até a FME passa o meu contato. Tem Instagram? Tem Instagram. Manda o seu Instagram pessoal, vai lá. Luana Minotto. Luana Minotto com dois T's? E tem o do basquete também, basquete feminino Criciúma. Basquete feminino Criciúma? Isso. Coach, obrigado pela presença. Obrigada também. Prazer em receber. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa, jogando bem basquete ou não, gostando ou não de esporte, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo.